sérios pareciam inspirar os cantores, esforçando-se por lhes dar mais energia. Um desses mantinha-se junto a uma das principais cantoras. Julgamos as suas intenções um tanto levianas e invocamos após o baixar das cortinas. Atendeu-nos e reprovou o nosso julgamento temerário. Não sou o que pensa, disse, sou o seu guia protetor, cabe-me dirigi-la. Após alguns minutos de conversação bastante séria, deixou-nos dizendo, adeus. Ela está no seu camarim e preciso velar por ela. Evocamos depois o espírito de Weber, autor da peça, e lhe perguntamos o que achava da representação. Não foi muito má, respondeu, mas fraca. Os atores cantam, eis tudo. Faltou inspiração. Espera, acrescentou, vou tentar insuflar-lhes um pouco do fogo sagrado. Víamo-lo, então, sobre o palco, pairando acima dos atores. Um eflúvio parecia se derramar dele para os intérpretes, espalhando-se sobre eles. Nesse momento verificou-se entre eles uma visível recrudescência da energia. Kardec conta, em seguida, outro caso. Assistimos a outra representação teatral com outro médium vidente. Conversando com um espírito espectador, disse-nos ele, estás vendo aquelas duas senhoras sozinhas num camarote de primeira? Pois bem, vou me esforçar para tirá-las do salão. Dito isso, dirigiu-se ao camarote das senhoras e começou a falar-lhes. Súbito as duas, que estavam muito atentas ao espetáculo, se entreolharam, parecendo consultar-se, e a seguir se foram, não voltando mais. O espírito nos fez, então, um gesto gaiato, significando que cumprir a palavra, mas não podemos rever para pedir-lhes maiores explicações. Muitas vezes somos assim testemunhas, visuais, do papel que os espíritos exercem entre os vivos. Observamo-lo em diversos lugares de reunião, em baile, concertos, sermões, funerais, núpcias etc. E em toda parte os encontramos atiçando as más paixões, insuflando a discórdia, excitando as rixas, motivando os apetites sexuais e rejubilando-se com suas proezas. Outros, pelo contrário, combatem essa influência perniciosa, mas só raramente são ouvidos. A faculdade de ver os espíritos é uma dessas faculdades cujo desenvolvimento deve processar-se naturalmente, sem que se provoque. Os médiuns videntes, finaliza Kardec, são raros e deve ter muitas razões para submetê-los ao crivo da observação. É prudente não lhes dar fé senão mediante provas positivas. Não nos referimos, sentencia Kardec, aos que alimentam a ridícula ilusão dos espíritos, glóbulos. O corpo sutil da alma. A ideia da existência do perispírito remonta à antiguidade. Os sacerdotes egípcios chamavam esse envoltório fluídico da alma. Figura, também, na Bíblia com a denominação de Nepeche. Lê-se, no Gênesis, capítulo 2, versículo 7, na tradução dos Hebreus. O Senhor Deus uniu a seus órgãos materiais, do homem, a alma inteligente, ou eu, Nishema, inspirando o sopro da vida, Ruach, que a segue em todas as vidas, e o traço de união da alma e do corpo grosseiro foi um sopro vital, Nepeche. A distinção dos três elementos constitutivos do corpo é também encontrada no livro de Job, capítulo 27, versículo 2 e 3, da Bíblia hebraica. E Deus diferiu o julgamento do culpado, afligindo no seu espírito terrestre, Nepeche, porque a alma, Nishema, está eternamente unida ao Espírito Divino, Ruach. No livro de Isaías, capítulo 57, versículo 16, onde se encontra o emprego simultâneo das mesmas expressões. A alma sairá de minhas mãos e eu lhe darei um Nepeche que a unirá ao corpo na sua encarnação. Na Grécia, Hesíodo fala no corpo fluídico quando descreve a vida das almas. E os hinos órficos aludem 38 às almas envoltas num corpo etéreo impregnado das manchas horrendas de todas as faltas cometidas, sendo necessário,
para apagá-las, que elas retornem à terra. O perispírito é o Lingacharira dos hindus, o Caleb dos persas, o Akasa dos brahmanes, o Oshama dos gregos, o Enormon Hipócrates, o carro sutil da alma Pitágoras, o mediador plástico no sistema de Court, o organismo sutil Leibniz, o influxo físico Euler, o corpo aromal Fourier. A ideia diretriz Claude Bernard, o corpo sidero Paracelso, o somo nas investigações de H. Baraduc, o somatoide de Platão, no Fédon, o meta-organismo Eilenbach, o fluido nervoso da vidente de Prevost, o fluido magnético Mesmer, o azoto alquimistas, o corpo psíquico de Dupuy, o corpo metafísico Carlo Duprel, o duplo etéreo dos teósofos e de Fichte, o corpo glorioso conhecido dos cristãos primitivos. Há outros sinônimos: veículo etéreo, invólucro fluídico, corpo magnético, corpo mágico, fantasma sideral, dupla personalidade, corpo transcendental, corpo radiante, corpo da ressurreição, corpo luminoso, corpo sutil, corpo brilhante, corpo fantástico, psicossoma, corpo vital, corpo astral. Nas páginas do meu livro Perispírito, Natureza, Funções e Propriedades, você, leitor, encontrará vasto material sobre o que é o perispírito, suas funções, propriedades e importância fundamental para o processo da vida, em suas específicas dimensões. Do magnetismo à bioenergia. Os fenômenos do magnetismo, seus processos e sua teoria atravessaram os séculos, no meio de grandes vicissitudes. Porém, apesar das perseguições religiosas, encontramo-los quase intactos na época da Renascença, séculos XV e XVI. Os meios e processos empregados no magnetismo, desde a mais remota antiguidade, são os mesmos que foram redescobertos pelos magnetizadores modernos. Contudo, é inquestionável que os antigos conheciam melhor do que nós a prática e a teoria. Para eles, os diversos ramos da ciência eram inseparáveis. O magnetismo estava unido estreitamente à astrologia. Depois do nascimento do cristianismo, o único que conservou unidos esses dois ramos foi Paracelso, Arolos Theophrastus Philippus Theopastus Bombast von Em, Suíça, 1493, Salzburg. 1541. O magnetismo de Paracelso é a vida universal. Para ele tudo é vivente, a vida, que existe nos metais, como nas plantas, pode ser transmitida destes ao homem. A palavra magnetismo provém dele, que comparou a força emitida pelo homem à atração que o imã, magnete, exerce sobre o ferro. Collen, tradutor em francês e comentador dos Aquedoxos de Paracelso e autor de várias obras herméticas, denomina os homens e os animais imãs animados. É sempre nesse sentido que os antigos entendiam o magnetismo e o entendem os magnetizadores modernos. Depois de Paracelso, os seus discípulos continuaram o trabalho do mestre, porém, praticamente às escondidas, devido às perseguições dos religiosos e dos médicos. Quase 3 séculos depois, Mesmer adquiriu um grande renome pela popularização e simplificação dos processos desenvolvidos por Paracelso e seus discípulos. Apesar das suas pretensões, Mesmer, na verdade, não foi descobridor do magnetismo, como provam documentos reunidos pelo Dr. F. Oeffer e análise publicada por Rochelle, na sua Histoire Philosophie du Magnétisme. Lendo os 28 algarismos de Mesmer, publicados em 1779, observa-se que não faz mais do que resumir as teorias de Paracelso. Muito antes dele, Kircher, Athanasius Kircher, 1601 a 1680, e Maxwell, morto em 1560, empregavam a denominação de magnetismo animal no mesmo sentido. Em fevereiro de 1778, Mesmer chegou a Paris, onde foi mais bem recebido do que em Viena, Áustria. Nessa cidade, recebeu mais de 240.000 libras para revelar todo o segredo,
Porém, não cumpriu a palavra. Aos numerosos discípulos deu apenas algumas indicações sobre a prática. O conde de Vaux, Bergasse, Durval Despremesnil e Dislon, seus discípulos mais chegados, puseram-se a publicar sobre as revelações que Mesmer tinha feito e a fazer conferências públicas sobre magnetismo. Foi em vão que Mesmer procurou impedir que sua descoberta se propagasse e caísse no domínio público. Mesmer então publicou um opúsculo em que firmava, em termos energéticos, a sua repulsa ao que ele considerou uma traição. Em seguida, desgostoso, partiu para a Inglaterra, onde não alcançou o êxito que esperava. Os ingleses eram, à época, refratários ao mesmerismo. Após o fiasco na Velha Albion, Mesmer passou para a Alemanha, onde desencarnou em 5 de março de 1815. Mesmer parece ignorar os efeitos morais e intelectuais do magnetismo. Nada disso escreveu sobre o sonambulismo e outras fases do sono magnético, só fala de seus efeitos físicos na cura das doenças. O Marquês de Puységur e seu irmão, o Conde de Chastenet, foram os discípulos de Mesmer que descobriram, em 1783, os principais fenômenos do sonambulismo. Lendo as duas memórias do Marquês de Puységur publicadas em 1874, observa-se que o autor descobriu: 1. O isolamento do paciente. 2. Sua relação com o magnetizador, por meio dele, com outras pessoas. 3. A transmissão de sensações e de pensamentos. 4. A influência da vontade e do magnetizador sobre o magnetizado. 5. Extensão e limite dessa influência. 6. A faculdade de ver as doenças e ministrar remédios. 7. A faculdade de ver através de corpos opacos. 8. A faculdade de ver o futuro. Charles Villers, autor de várias obras notáveis, publicou em 1787 seu Magnetisme Amoureux, que apesar de seu estilo romanesco, é um extraordinário tratado de metafísica e de magnetismo. Nessa mesma época, os discípulos de Emanuel Swedenborg praticaram o magnetismo espiritualista. Para estes, todas as doenças, sem exceção, têm uma causa espírita e o remédio deve ser também espiritual. Entre os Swedenborgianos, destaca-se a figura do Cavaleiro de Barbarin, que fundou, em Lyon, França, uma escola de magnetismo espiritualista. Em 1808, F. Pettetin, médico em Lyon, publicava o seu livro sobre a eletricidade animal, em que se defende de ser magnetizador e se atribui a descoberta dos fenômenos físicos e morais da catalepsia, que eram conhecidos há muito tempo. Em 1813, François Deleuze publica sua História do Magnetismo, procurando persuadir os cientistas e apresentando, para isso, só os fatos mais aceitáveis. Escreveu ainda, numerosos artigos, uma instrução prática sobre o magnetismo animal e uma memória sobre a faculdade de previsão. Com as publicações das obras de François Deleuze, o magnetismo teórico e prático ficou definitivamente estabelecido. Na mesma época de Deleuze, ele Lausanne publicava a obra, sempre consultado pelos tratadistas da problemática do magnetismo. Elementos de magnetismo animal e dos princípios e processos do magnetismo animal. Enquanto isso, a J. Dalloz apareceu com seus discursos sobre os princípios gerais da teoria vegetativa e espiritual da natureza 1818, Analogias principais da natureza 1822, e Entretenimentos sobre o magnetismo animal, 1823. Nestas três obras, o autor apresenta fatos e experiências que, naquela época, mereceram-lhe o epíteto, de parte dos detratores, de exaltado. Na verdade, os experimentos do Dr. Dalloz servem, na atualidade, àqueles pesquisadores sérios e dedicados, para estabelecer os pródromos do processo pertinente à bioenergia. A teoria dos fluidos.
Afirma o professor J. H. Pires em seu livro Mediunidade, da Edicel, que a teoria dos fluidos tem provocado divergências entre os cientistas e os espíritas. Acrescenta que se criou uma prevenção contra a palavra fluido, propondo-se modificações na terminologia. Houve até, e em nome da ciência, quem negasse a existência de estados imponderáveis da matéria. Há quem pretenda usar os vocábulos energia ou bioenergia em vez de fluido. Esclarece, a propósito, o Dr. Carlos Toledo Ritzini Fronteiras do Espiritismo e da Ciência, LAC. Fluidos são formas de matéria, conquanto rarefeitas e insensível. Energia, do grego ergon, trabalho, é a força em ação, capaz de produzir trabalho, energia muscular, elétrica, hidráulica, eólica, do vento, atômica. E conclui, fluido é o substantivo concreto, algo que sempre existe e é manifesto. Energia pode ser abstrata se o corpo que a possui não estiver em movimento. Atualmente, entretanto, a situação é favorável às postulações espiritistas, que vieram se firmando a partir do trabalho de William Crookes, seguido das experiências espíritas de Alfred R. Wallace, de Beatty e de Aksakoff, que identificaram, fotografados, os estados da matéria invisível que possibilitam a produção dos fenômenos espirituais. Ao lado desses eminentes pesquisadores, destacam-se as figuras de H. Baraduc, do comandante da JET, cujas investigações laboratoriais evidenciaram a emanação dessas forças materiais de todos os corpos, sobretudo dos corpos vivos, e os clichês obtidos testemunham, inequivocadamente, a existência desses fluidos. Já podemos pensar em termos de fluidos sem cometer nenhuma heresia científica, sentencia o professor J. H. Pires. Confirma-se, de start, o ensino dos espíritos, através de laboriosas e insuspeitas pesquisas desenvolvidas por homens de ciência que não professam a doutrina espírita. Quando muito, alguns se consideram metapsiquistas ferrenhos, refratários aos princípios espiritistas. Adverte, em boa hora, o Dr. Gabriel Delane: a alma é imortal. É necessário que o público, ao ouvir-nos falar de fluidos, se habitue a não ver nessa expressão um termo vago, destinado a mascarar a nossa ignorância. É necessário fique ele bem persuadido de que estamos constantemente mergulhados numa atmosfera invisível, intangível pelos nossos sentidos, porém tão real, tão existente quanto o próprio ar. É, basicamente, o plano espiritual. Com ele entramos em relação por meio do nosso organismo fluídico, porque possuímos um perispírito, possível se nos faz atuar sobre esse mundo invisível. Finalmente, Gabriel Delane, na obra supracitada, recomenda que se proceda a um estudo meticuloso dos fluidos para a compreensão dos fenômenos espirituais. De fato, sem um acurado estudo dos fluidos, fica realmente difícil entender o seu processo. Mas, como proceder a esse estudo? Kardec, em A Gênese, livro 5º da Codificação, afirma que os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam a nossos instrumentos de análise e à percepção de nossos sentidos, feitos para a matéria tangível e não para a matéria etérea. Há alguns que pertencem a um meio de tal modo diferente do nosso, que não podemos imaginá-los senão mediante comparações tão imperfeitas quanto aquelas pelas quais um cego de nascença procura fazer ideia da teoria das cores. Mas, dentre esses fluidos alguns estão intimamente ligados à vida corpórea e, de certo modo, pertencem ao meio terrestre. O ponto de partida do fluido universal é o grau de pureza absoluta, do qual nada pode dar uma ideia. O ponto oposto é a sua transformação em matéria tangível. Entre esses dois extremos, existem inúmeras transformações, que mais ou menos se aproximam de um ou de outro. Os fluidos mais próximos da materialidade, por conseguinte os menos puros, compõem o que se pode chamar de atmosfera espiritual terrestre. É deste meio, onde se encontram igualmente diferentes graus de pureza,
que os espíritos encarnados e desencarnados da Terra extraem os elementos necessários à economia de sua existência. Esses fluidos, por mais sutis e impalpáveis que sejam para nós, não deixam de ser de natureza grosseira, comparados aos fluidos sutis das regiões superiores. A qualificação em fluidos espirituais não é rigorosamente exata, pois que, afinal de contas, trata-se sempre de matéria em sua quinta essência. Realmente espiritual só a alma ou o princípio inteligente. São designados assim, por comparação e, sobretudo, em consideração a sua afinidade com os espíritos. Pode-se dizer que constituem a matéria do mundo espiritual, é por isso que são chamados fluidos espirituais. E o próprio Kardec pergunta, especulativo, quem, aliás, conhece a constituição íntima da matéria tangível? Talvez ela seja compacta apenas no que diz respeito a nossos sentidos, e a prova está na facilidade com que é atravessada pelos fluidos espirituais e pelos espíritos aos quais não constitui mais obstáculo que os corpos transparentes para a luz. A matéria tangível, tendo por elemento o fluido cósmico, ao desagregar-se, deve poder retornar ao estado imponderável, assim como o diamante pode volatizar-se em gás impalpável. A solidificação da matéria, na realidade não é senão um estado transitório do fluido universal, que pode retornar a seu estado primitivo, quando as condições de coesão deixam de existir. E coerente e cognitivo, conclui Kardec. Ainda não possuímos senão os marcos do mundo invisível, e o futuro nos reserva, sem dúvida, o conhecimento das novas leis que nos permitirão compreender o que para nós é ainda um mistério. Essa sentença está inserida no capítulo 14 do livro A Gênese, dado a lume em 1868, por Allan Kardec, iria ser ratificada em 1895, pelo pesquisador Alfred Ney, em sua obra Le psychisme expérimental, étude sur les phénomènes psychiques. Nestes termos, quem sabe se no século XX não se descobrirá o psicoscópio, isto é, um instrumento bastante poderoso e sensível para nos permitir ver o fluido magnético e, principalmente, a matéria sutil que forma o corpo psíquico. O espírito André Luiz, comunicando-se através da portentosa e incansável faculdade mediúnica de Francisco Cândido Xavier, escreveu, nos domínios da mediunidade. Psicoscópio, que novo engenho vem a ser esse? É um aparelho a que intuitivamente se referiu o ilustre estudioso da fenomenologia espírita, Alfred Ney, em fins do século passado, 1895. Destina-se à auscultação da alma, com o poder de definir-lhe as vibrações e com capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria, esclareceu Aulus, com leve sorriso. Esperamos esteja, mais tarde, entre os homens. O acumulador de ectoplasma. Por volta de 1850, ocorriam as fantásticas manifestações mediúnicas no seio da família de Jonathan Coons, de Athens County, município de Dover, estado de Ohio. S.A. Jonathan, sob a orientação dos espíritos, construiu um aparelho destinado a detectar e localizar a aura magnética dos médiums e assistente. O aparelho era composto de elementos de cobre e zinco, dispostos de maneira bastante complicada. Graças a esse acumulador de ectoplasma, os Coons conseguiram notáveis fenômenos mediúnicos. Os desenhos do aparelho foram publicados, segundo Ernesto Bozano, Breve História dos Raps, numa revista da época, The Spiritual Clarion, cujos exemplares se perderam. O ectoplasma na visão de pesquisadores e médiuns. Vários pesquisadores se preocuparam com o ectoplasma. O juiz Petersen, V.G., afirma que em 1877 viu uma nuvem floculenta envolver o médium W. Lawrence, formando, gradativamente, um corpo sólido, conforme consta de seu livro Essays from the Unseen. James Curtis presenciou, na Austrália, em 1878,
Através da mediunidade de Agaslade, uma como que nuvem de vapor branco acinzentado se formando e aumentando, antes do aparecimento de uma figura inteiramente materializada. Alfred Russel Wallace revela ter visto com o Dr. Monk, conhecido, também, por reverendo, uma mancha branca que aos poucos transformou-se numa coluna nevoenta. Alfred Medley, em uma sessão com o médium Williams, quando John King se manifestou, reportagem uma nuvem fracamente iluminada. William Crookes, nas pesquisas com o famosíssimo médium Daniel Douglas Home, viu uma nuvem luminosa, que se condensou em uma mão. E Brackett, trabalhando com a médium Elaine Barry, 1885, nos Estados Unidos da América, constatou que uma pequena substância branca, como uma nuvem, se dilatou, formando uma estranha figura de mulher. O fato é relatado em Materialized Appearance. Edmund D. Rogers observou uma substância esbranquiçada e fumacenta ao lado do médium Eglinton, em experiências realizadas em 1885. Elizabeth Esperance afirmou, após uma das inúmeras sessões experimentais de que participou, como médium, parecia-me sentir que fios muito finos me saíram pelos poros da pele. A propósito da informação de Madame de Esperance, o espírito Katia King, em algumas ocasiões, ficava ligado ao médium Florence Cook por meio de fios nevoentos e fracamente luminosos. Em Life and Experience. Edmund Dawson Rogers, citado por Sir Arthur Conan Doyle, informa o que aconteceu na sessão realizada com o concurso do médium Eglinton, na cidade de Londres, Inglaterra, Mr. William Eglinton, em estado de transe, passeou pela sala, entre os assistentes começou, delicadamente, a tirar de seu lado e a tirar em ângulo reto uma substância fumacenta e esbranquiçada que caía à sua esquerda. A massa de matéria branca no chão ia aumentando de largura, começou a pulsar e a se mover para cima e para baixo, oscilando para um lado e para o outro, como se a força motor estivesse por baixo. A massa cresceu até 3 pés de altura e logo depois a forma cresceu rapidamente, silenciosamente até a plena estatura. Por um rápido movimento das mãos, Mr. Eglinton separou o material branco que cobria a cabeça da forma e aquele caiu para trás, sobre os ombros, tornando parte da indumentária do visitante. O laço de ligação, o fio esbranquiçado que saía do lado do médium, foi cortado ou se tornou invisível, e a forma avançou para Mr. Everett, deu-lhe um aperto de mão e correu todo o círculo, tratando cada um da mesma maneira. Em uma sessão em Argel, capital da Argélia, realizada em 1905, com Marthe Berraud, depois conhecida, graças à professora Bisson, como Eva Carriere, eis o que ocorreu e vem relatado nos Annals of Psychical Science, volume 2. Marthe estava só na cabine, nessa ocasião. Depois de esperar cerca de 20 minutos, ela mesma abriu completamente a cortina e sentou-se em sua cadeira. Quase imediatamente, estando Marthe bem à vista dos assistentes, suas mãos, a cabeça e o corpo bem visíveis, viu-se uma coisa branca, de aparência diáfana, se formando junto a ela. A princípio, parecia uma grande mancha nevoenta perto do cotovelo direito de Marthe, e parecia ligada ao seu corpo. Era muito móvel e crescia rapidamente para cima e para baixo, assumindo finalmente uma aparência de certo modo amorfa de uma coluna nevoenta, que ia desde cerca de 2 pés acima da cabeça de Marthe até os seus pés. Não era possível distinguir nem as mãos nem a cabeça, o que se via era semelhante a nuvens brancas e floculentas, de brilho variável, que se iam condensando gradualmente, e se concentrando como que em redor de um corpo invisível. Nessa antiga possessão francesa, Argélia, 1830-1962, foram realizadas memoráveis sessões de materialização de espíritos, na casa de General Noel, Vila Carmen, de que fizeram parte, certa feita, Charles Richet e Gabriel Delany.
Ambos ficaram impressionados com as surpreendentes provas da sobrevivência da alma, praticamente demonstrada pelos seres do outro mundo, que se mostravam, diga-se de passagem, a toda sorte de acurados exames. Destacaram-se, nessas sessões, o espírito Biemboa, antigo sacerdote que vivera 350 anos antes, em Golconde, no Hindustão, e o espírito da princesa egípcia Bergolia, que se materializava completamente nua, deslumbrando a todos com sua beleza. Essas reuniões com os mais afamados médiuns da época, cercadas de uma rigidez científica irrepreensível, surtiram, realmente, expressivos e irrefutáveis resultados. Entretanto, e como observa o gigante de Edimburgo, em seu notável livro História do Espiritismo, ed. Pensamento, São Paulo, foi uma pena que Ava Carriere, ou outro médium de igual porte, não tenha tido uma oportunidade de exibir seus dons numa atmosfera amorosa, numa sessão à velha moda espírita. É muito provável que o resultado tivesse sido muito diverso quanto às materializações. Como prova disso, Madame Bisson, numa íntima sessão particular com ela, obteve maravilhosos resultados, jamais alcançados através dos métodos desconfiados dos investigadores científicos. Parece, em verdade, que os métodos desconfiados dos experimentados inibem sensivelmente a médium, refletindo-se no teor das manifestações. Afinal de contas, a participação do medianeiro nas manifestações é fundamental. O seu estado de ânimo exerce notória influência na força e na intensidade dos fenômenos. Sentindo-se à vontade, seu estar sob o guante das percussientes observações dos pesquisadores, o médium se descontrai, assumindo posturas que vão contribuir, sem embargo, para se obter melhores e efetivos resultados. Nas sessões da Vila Carmen, materializou-se, através das faculdades mediúnicas de Eva Carriere, o espírito Biemboa. Informa Charles Richet nos Annals of Psychical Science que esse fantasma anda, fala, move-se e respira como um ser humano. O corpo é resistente e tem uma certa força muscular. Nem é uma figura de gesso, nem uma boneca ou uma imagem refletida num espelho. É um ser vivo, é um homem vivo, e há razões para resolutamente pôr de lado qualquer outra suposição do que uma ou outra dessas hipóteses, de que seja um fantasma com atributos de vida, ou de que seja uma pessoa viva, fazendo papel de fantasma. Charles Richet, diante das evidências, recusa admitir que se tratava, como aliás era comum entre os teimosíssimos céticos, de um caso de desdobramento da personalidade. Charles Richet e Gabriel Delany tiraram muitas fotografias de Biemboa, consideradas excelentes pelos pesquisadores, incluindo Oliver Lodge. O Dr. Eugène Knotzing, que se associou a Madame Bisson, viúva de Adolphe Bisson, conhecido homem público na investigação da Faculdade Mediúnica de Eva Carriere, eis o que esse pesquisador alemão revela, após suas experiências realizadas juntamente com a Madame Bisson, com a referida médium. Muitas vezes fomos capazes de verificar que, por um processo biológico desconhecido vem do corpo da médium um material, a princípio semifluídico, que possui algumas das propriedades da substância viva, principalmente a do poder de transformação, de movimento e de aquisição de formas definidas. Arthur Conan Doyle acrescenta, a gente pode ver essa coisa, o ectoplasma, como filamentos viscosos, como água de súbito congelada, pendente do queixo, caindo pelo corpo, formando um avental branco ou se projetando-se em forma pelos orifícios da face. Quando tocada, ou quando uma luz inadequada atinge, ela se recolhe tão rapidamente e, tão maravilhosamente quanto os tentáculos de um polvo invisível. Se agarrada e apertada, o médium gritará. Eva Carriere também fora investigada pelo Dr. Gustave Gellé. Ao final das pesquisas, o autor de O Ser Subconsciente exclama: aquilo que vimos mata o materialismo. Já não há mais lugar para ele no mundo.
Após os trabalhos realizados com Eva Carriere, Gustav Geley obteve extraordinários resultados com o médium polonês Frank Kluski, conseguindo moldagens de parafina das mãos de entidades materializadas. Essas luvas de parafina eram tão pequenas nos pulsos que só poderiam ter sido feitas por desmaterialização. Qualquer outro meio seria inteiramente impossível. Com essas conclusões do Dr. Gustav Geley, um pesquisador sério e estudiosíssimo da fenomenologia espírita, concluímos nossas considerações sobre o ectoplasma, substância fumacenta e esbranquiçada, que até hoje vem desafiando os investigadores, quanto à sua verdadeira origem. Energia e consciência. Para grande número de homens de ciência e de filósofos existe um laço entre a energia e a consciência. A consciência, afirma Kostelev, é uma parte da energia tal como se manifesta no mundo vivente, no homem. Henri Bergson diz que a energia em si é, em menor grau, o que o eu encontra em si mesmo, a tendência a existir o mais possível. Esta profunda modificação das ideias atingiu, também, a biologia. Conhece-se a repercussão mundial da obra O Homem e o Seu Destino, do biologista Pierre Leconte Dunois, que vê na evolução qualquer coisa mais do que simples jogo das forças físico-químicas e do acaso, isto é, a manifestação de uma ideia, de um querer supremo. Numa obra intitulada O Dinamismo Ascensional, outro biologista, Gustave Mercier, desenvolveu uma concepção, segundo a qual a vida e o espírito estão presentes no universo, que a evolução faz progredir, elemento por elemento, do reino do determinismo ao reino da liberdade. Eis alguns pensamentos deste biologista filósofo. A criação está sempre em marcha, mesmo quantitativamente. O universo desenvolveu-se em si mesmo pelo seu esforço, englobando os esforços e o trabalho de todas as partes individuais. Aquilo a que chamamos vida deriva da organização que não tem limite inferior. O átomo é organizado porque é vivo. Nenhuma cortina de ferro separa o mundo mineral do mundo orgânico. A consciência marca o acesso a um estágio superior, o da espiritualidade, que se define biologicamente como conquista do tempo e do espaço, um domínio próprio conducente ao domínio de grande parte do universo e à libertação progressiva da servidão material. Existe identidade natural entre a energia e a espiritualidade humana e esta permite a progressão e a possessão, em consciência, dos planos que servem de base ao universo. E Gustave Mercier conclui: o universo contém em si próprio a sua razão suficiente e a sua justificação. É o mesmo que o homem que, doravante, constitui uma peça essencial e que, pelo desenvolvimento da espiritualidade, deve elevar-se à fonte suprema que acaba de enriquecer com seu esforço. Enquanto isso, Albert Vandel, professor de zoologia na Faculdade de Ciências de Toulouse, na sua obra O Homem e a Evolução, exprime nitidamente a ideia filosófica fundamental que tende a libertar-se da ciência contemporânea. Se a evolução, afirma ele, é, antes de mais nada, desenvolvimento do espírito, emergência da consciência fora da matéria e do orgânico, se o pensamento é o modo superior do ser, como a energia é a forma nobre da matéria, o sentido da vocação humana não apresenta dúvidas. O homem deve libertar-se das influências materiais hereditárias, familiares e raciais que trazem suas origens orgânicas, a fim de se empenhar inteiramente na imensa aventura espiritual em que se põe em jogo o destino do mundo. E finaliza: todo processo real se deve processar no plano do espírito. E por um constante esforço de penetração e de amplificação interior que o homem cumpre o seu destino e participa, ao mesmo tempo, da obra universal. A moral da necessidade e do interesse pessoal que se alimenta nas mesmas fontes da atividade animal, é incapaz de satisfazer aquele que penetrou o sentido e o valor do trabalho humano. O homem deve labutar na obra coletiva, que ultrapassa e integra no desenvolvimento universal e é numa entrega total de si mesmo e numa obrigação sem reserva que deve esgotar a força, a confiança e a alegria. Por seu turno,
Lincoln Barnett, autor da obra Einstein e o Universo, após evidenciar as concepções revolucionárias da física relativista, mostra como o conhecimento científico é limitado pelo fato de o espírito humano acabar por se descobrir a si mesmo no universo que explora. Na evolução do pensamento científico, declara Barnett, um fato se tornou infinitamente claro: não há um mistério do mundo físico que não conduza ao mistério de nós mesmos. Todas as grandes vias da inteligência, todos os resumos da teoria e das conjunturas conduzem finalmente a um abismo que a natureza não pode franquear. Porque o homem está preso a seu ser pela sua finalidade e ligação à natureza. Quanto mais alarga os horizontes, mais reconhece que, no dizer do físico Niels Bohr, somos ao mesmo tempo espectadores e autores no drama monumental de existência. Entre os progressos da física e da biologia, as investigações parapsicológicas dão importante contributo a esta orientação espiritualista do pensamento contemporâneo, que se vai tirando do conhecimento científico um elevado ideal moral e social. Depois de William James afirmar que vivemos à superfície de uma inteligência imensa, o Dr. Giuseppe Berraini, pai da parapsicologia, acredita, firme e racionalmente, que os fenômenos de clarevidência e de premonição demonstram que o nosso ser psíquico escapa às limitações do tempo e do espaço, o que já é uma garantia de imortalidade. Sonambulismo natural e magnético. Um dos efeitos do sonambulismo, que é um estado de emancipação da alma, mais completo do que o sono, em que as suas faculdades adquirem maior amplitude. É precisamente porque os sonâmbulos não dormem na acepção vulgar do vocábulo, entendem alguns magnetizadores que essa denominação é imprópria. É curioso assinalar, esclarece Michael Luz, que participam dessa opinião os próprios sonâmbulos, que protestam contra a alegação de sono quando eles estão vendo, ouvindo e sentindo. Os magnetizadores espíritas, entretanto, de acordo com a doutrina, sabem, igualmente, que no sono comum a alma jamais está inativa, e que o repouso do corpo se verifica em virtude da liberdade ou ausência parcial daquela. Deve-se, então, manter-se aquela denominação, porque ambas as expressões, sono e sonambulismo, indicam, inequivocadamente, um estado de emancipação perispiritual e, consequentemente, de repouso do corpo. Dentro dessa concepção, acrescenta Michael Luz, nada a inovar no resumo teórico do sonambulismo apresentado por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida. Mas, em certas pessoas dotadas de especial organização, podem ser provocadas artificialmente, por ação do agente magnético. Para o espiritismo, acrescenta Kardec, o sonambulismo é mais do que um fenômeno psicológico, é uma luz projetada na psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque é onde esta se mostra a descoberto. Ora, um dos fenômenos que a caracterizam é o da clarividência independente dos órgãos ordinários da visão. De uma causa única se origina a clarividência do sonâmbulo magnético e a do sonâmbulo natural. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo. O sonâmbulo vê em todos os lugares aonde seu duplo possa se transportar, qualquer que seja a distância. Neste caso, o sonâmbulo não vê as coisas de onde está o seu corpo. Vê-las presentes, porque o seu perispírito se encontra no local em que os fatos acontecem. Por isso que o seu corpo fica como que privado de sensação, até que o duplo volte a habitá-lo novamente. Essa emancipação parcial da alma do seu corpo constitui um estado anormal, suscetível de duração mais ou menos longa, porém não indefinido. Daí a fadiga que o corpo experimenta após certo tempo, mormente quando a alma se entrega a um trabalho ativo. A vista da alma não é circunscrita e não tem sede determinada. Eis porque os sonâmbulos não lhe podem marcar órgão especial. Veem porque veem, sem saberem o motivo nem o modo, uma vez que, para eles,
Na condição de espíritos, a vista carece de foco próprio. Se reportam ao corpo, esse foco lhes parece estar nos centros onde maior é a atividade vital, principalmente no cérebro. O poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado. O espírito, mesmo completamente livre, tem restringido seus conhecimentos e faculdades, conforme o grau de perfeição que haja alcançado. Ainda mais restringidos os tem quando ligado à matéria, a cuja influência está sujeito. É o que motiva a não ser universal, nem infalível a clarividência sonambúlica. E tanto menos se pode contar com a sua infalibilidade, quanto mais descriada seja do fim visado pela natureza e transformada em objeto de curiosidade. No estado de desprendimento, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos encarnados e desencarnados, comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento como fio elétrico. O sonâmbulo não precisa, pois, que se lhe exprimam os pensamentos por meio da palavra articulada. Ele os sente e os interpreta. É o que o torna eminentemente impressionável e sujeito às influências da atmosfera moral que o envolva. O sonâmbulo vê ao mesmo tempo o seu corpo perispiritual e o corpóreo, os quais constituem, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência corpórea e espiritual, existência que, entretanto, se confundem, mediante os laços que as unem. Em cada uma de suas existências corporais, o espírito adquire um acréscimo de conhecimentos e de experiência. Esquece-os parcialmente, quando encarnados em matéria por demais grosseiras, porém deles se recorda como espíritos. Assim é que certos sonâmbulos revelam conhecimento acima do grau da instrução que possuem e mesmo superiores às suas aparentes capacidades intelectuais. Portanto, da inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo quando desfeito, nada se pode inferir com relação aos conhecimentos que porventura revele no estado de lucidez. Conforme as circunstâncias e o fim que se tem em vista, ele os pode aurir de sua própria experiência, da sua clarividência relativa às coisas presentes, ou dos conselhos que receba de outros espíritos, mas podendo seu próprio espírito ser mais ou menos adiantado, possível-lhe é expressar ideias e valores elevados. Pelos fenômenos do sonambulismo, quer natural, quer magnético, a providência oferece a prova irrefutável da existência e da independência da alma e faz assistir ao sublime espetáculo de sua emancipação. Abre-nos, destarte, o livro do nosso destino. Enquanto o homem se perde nas sutilezas de uma metafísica abstrata e ininteligível, em busca das causas da nossa existência moral, Deus, cotidianamente, põe sob os nossos olhos e ao alcance da razão os mais simples e patentes meios de estudarmos a psicologia experimental. Como vimos, para o espiritismo o sonambulismo é mais do que um fenômeno, é uma luz, projetada na psicologia, para o estudo da alma, em que esta surge em estado não de absoluta, porém de mais completa emancipação. Os adversários do espiritismo, criticando a reencarnação, estranham que, na sua nova vida corporal, o espírito esqueça todo o seu passado. O sonambulismo vem lhes demonstrar a improcedência desse reparo, eis que no relativo estado de emancipação em que se encontra a alma do sonâmbulo, este, ao despertar, isto é, ao contato com matéria grosseira, esquece todas as ocorrências. Ora, se assim acontece em um estado momentâneo, e de relativa emancipação, sem o definitivo abandono do corpo, que se dizer após um estado absoluto de separação do espírito? Jean-Philippe François Deleuze, 1753 a 1835, um dos expoentes da pesquisa sobre o magnetismo, na sua obra, raríssima, Histoire et critique du magnétisme animal, 1813, adverte: o primeiro conselho que posso dar é o de nunca se provocar o sonambulismo, mas deixá-lo emergir naturalmente. Já àquela época, antes do trabalho magnífico de Allan Kardec, Deleuze apontava,
Em resumo, as principais faculdades sonambúlicas. O sonâmbulo vê através de corpos opacos e a distâncias mais ou menos consideráveis. Ele vê o seu próprio mal, prevê as suas crises e as dos outros, e anuncia a maneira e a época do termo final. Vê a origem das moléstias e pode indicar os meios mais acertados para curá-las. Experimenta momentaneamente a moléstia das pessoas com as quais foi posta em relação. Vê as radiações magnéticas e os fluidos escapar-se das extremidades dos dedos do magnetizador e aponta esta a sua qualidade e força. Executa em si mesmo e nos outros operações cirúrgicas e percebe quando os instrumentos e as mãos do operador se introduzem e agem no interior do corpo humano. Sobre a faculdade extraordinária de realizar intervenções cirúrgicas, Albin Galdier, em História do Sonambulismo, relata o caso da menina Madalena Durand, que, afetada aos 7 anos, de um tumor maligno na boca, foi abandonada pela medicina, e julgou inexequível a cirurgia. Essa criança, em estado sonambúlico, no dia previamente por ela indicado, fez a incisão e cortou com o bisturi o tumor, cujas partes lhe saíram pela boca. Depois dessa primeira operação, realizou outras até que a cura se verificou, sem que houvesse metástase. O sonambulismo produzido pelos processos magnéticos consegue apurar e regular essas preciosas faculdades, ao passo que o sonambulismo provocado pelos hipnotizadores não conseguiu alcançar esses efeitos, segundo a opinião insuspeita do Dr. James Braid, 1795 a 1860, citado por Alfred Bué, in Le Magnétisme Curatif. Os magnetizadores, afirma Braid, o fundador do hipnotismo, asseguram positivamente poder realizar certos efeitos que eu nunca pude provocar com o meu método, se bem que o tenha tentado. Os efeitos a que aludo são, por exemplo, ler a hora num relógio colocado por detrás da cabeça ou cavidade epigástrica, ler cartas lacradas ou um livro fechado, reconhecer o que se passa à distância de alguns quilômetros, diagnosticar, com absoluta segurança, a natureza das enfermidades e indicar-lhes o tratamento, conforme acontecia com o sonâmbulo norte-americano Edgar Cayce. Devo dizer, a esse respeito, que não julgo razoável, nem mesmo conveniente, por em dúvida as afirmações de experimentadores, homens de talento e de observação, cuja palavra constitui autoridade em outras matérias, sob pretexto de que não fui pessoalmente testemunha dos fenômenos, ou que não pude reproduzi-los, quer pelo meu método, quer pelo deles. O fenômeno sonambúlico permanece desafiando os pesquisadores, raros pesquisadores, que ainda teimam, alimentados pelo ideal, em fazer imorredora a chama da pesquisa espiritista. A psicoscopia, questão dos homens duplos. A psicoscopia, equivocadamente rotulada de autoscopia externa, é um dos fenômenos mais raros e inexplicáveis no campo das pesquisas psíquicas. Em obras póstumas, Allan Kardec trata do especioso assunto, valendo-se das informações contidas na obra Os Fenômenos Místicos da Vida Humana, de autoria do pesquisador alemão Maximilien Perty, publicado nos idos de 1861, e aí colhendo o seguinte exemplo. Um proprietário rural foi visto por seu cocheiro, no curral, olhando o gado, no mesmo momento em que estava comungando na igreja. Contou o fato mais tarde a seu pastor, que lhe perguntou em que ele estava pensando no momento da comunhão. Para dizer a verdade, respondeu ele, eu estava pensando no meu gado. Então está explicada a sua aparição, replicou o eclesiástico. Kardec, em seguida ao relato, esclarece que o sacerdote estava com a verdade, porque, sendo o pensamento atributo essencial do espírito, este deve achar-se no lugar onde se encontra o pensamento. A questão é saber se, no estado de vigília, o desprendimento do perispírito pode ser suficientemente grande para produzir uma aparição, do qual uma parte animaria o corpo fluídico e a outra, o corpo material. Nada haveria de impossível nisso,
Se considerarmos que, quando o pensamento se concentra em um ponto distante, o corpo age de modo maquinal, sob uma espécie de impulsão mecânica, o que acontece muito com as pessoas distraídas. Só anima a vida material, a vida espiritual acompanha o espírito. É, pois, possível que o homem em questão tivesse passado por grande distração naquele momento, e que seu gado preocupasse mais que a sua comunhão. Uma ao lado da outra, um outro caso, não menos intrigante, aconteceu com uma jovem professora irlandesa, voltando do enterro do marido. Ao entrar em seu quarto, percebeu ali um vulto estranho. A fim de ver quem era, ela levou a mão ao interruptor. No mesmo instante, o vulto fez um gesto idêntico e suas mãos se tocaram. Segundo a professora, sua mão gelou e ela teve a impressão de que o sangue se esvaía, como e por que não soube explicar. Mas, mesmo assim, conseguiu acender a luz, e para sua surpresa, viu uma figura feminina de rosto e roupas idênticas aos seus. Era como se estivesse se olhando num espelho. Apesar do espanto, a professora não sentiu medo. Só um torpor, uma certa apatia, que foi tomando conta de seu corpo e de sua mente, deixando-a tão exausta que ela decidiu se deitar. Começou a tirar as luvas e o véu, e a figura repetia todos os seus gestos. Por fim, recostou-se e fechou os olhos e, nesse exato momento, sentiu que estava sozinha outra vez. Abriu os olhos e verificou que o vulto havia desaparecido. Aos poucos suas forças retornaram, e ela pôde levantar-se da cama sem fazer grande esforço. Ainda em obras póstumas, Kardec relata o caso famoso da professora Émilie Saget, que perdeu 19 vezes seu emprego porque aparecia por toda parte em duplo. As jovens de um pensionato em Newark, na Livônia, viam-na, às vezes, no salão ou no jardim, quando na realidade ela se achava em outro lugar. Outras vezes, elas viam diante do quadro de giz, durante a aula, duas professoras Saget, uma ao lado da outra, exatamente iguais, fazendo os mesmos movimentos, com a única diferença que só a verdadeira Saget trazia um pedaço de giz na mão, com o qual escrevia no quadro. Diferenças básicas. Esses relatos, sobretudo fantásticos, são casos típicos de psicoscopia, que muito têm despertado a atenção de psiquiatras, psicólogos e parapsicólogos. Mas, apesar de todas as pesquisas levadas a efeito, ao longo dos anos, os investigadores não chegaram a conclusão nenhuma sobre a sua gênese, embora se permitam emitir hipóteses a respeito. A verdade, porém, conquanto a psicoscopia seja um processo mais ou menos parecido com o desdobramento espiritual, existem certas diferenças entre os dois fenômenos que não podem ser ignoradas. A psicoscopia geralmente acontece quando a pessoa está de pé e o que aparece é uma imagem acinzentada do busto, vestida com as mesmas roupas e imitando todos os seus gestos. E, o que é fundamental, a consciência permanece no corpo físico e não no duplo. Já no desdobramento, ocorre o inverso, a consciência fica no duplo e não no corpo físico. Se na psicoscopia a pessoa está de pé, no desdobramento ela geralmente está deitada. O duplo se desprende aos poucos e, de início, flutua no ar, deitado, até aprender a se equilibrar e poder ficar de pé. O duplo vê e lembra-se do que viu, o quarto, seu corpo deitado, os objetos, as pessoas, etc. E quando retorna ao corpo, consegue descrever tudo o que viu. O desdobramento já foi cientificamente provado em trabalhos de laboratório, especialmente pelos professores Charles Richet, Ernesto Bozano, Alexander Aksakov, Paul Gebier e tantos outros pesquisadores que seguiram, nesse particular, as luminosas pegadas do mestre Allan Kardec. Mecânico, maestro, deve-se observar, contudo, que ambos têm algo em comum. Em geral eles ocorrem quando o sensitivo se encontra cansado, ansioso ou deprimido. Só que, na psicoscopia, a ingestão de drogas ou de grande quantidade de álcool,
Assim como certas lesões cerebrais parecem favorecer a ocorrência do fenômeno. Esclarece a pesquisadora Elsie Douglas, a propósito, que essa peculiaridade levou médicos e cientistas a pensarem que a psicoscopia poderia estar relacionada a desordens orgânicas e, por vezes,